Reflexão na sala do trono. Quando as delegações dos sacerdotes dos 4 deuses saíram pelo portão em seu longo trem, Jirkniv não perdeu mais tempo. Assim que ele foi vestido pela serva, ele saiu rapidamente de seu quarto e entrou na sala do trono. Poucas pessoas chegaram cedo, exceto os guardas e alguns dos nobres especialmente talentosos e trabalhadores, um dos quem agora mantinha uma nota mental especial na mente de Jirkniv, Conde Ives, que havia sido o primeiro e único nobre a se opor a qualquer coisa que Ains esperava, diretamente ao próprio Ains, e que não apenas saiu vivo, mas saiu melhor do que entrou. Seu tempo com Ains abriu um novo mundo de possibilidades e realizações. Seu irmão real não era apenas um monstro maligno que odiava os humanos, que insultava a humanidade, e ansiava por sua morte. Enquanto ele se sentava em seu trono, tamborilando os dedos em pensamento enquanto esperava a chegada do primeiro-ministro, ele revisou completamente tudo em sua memória, sempre fazia isso quando se tratava do rei morto-vivo. Em vez de vê-lo na luz de um monstro morto-vivo em busca da morte, ele o lançou na luz de um monarca construindo e garantindo um futuro para seu povo, e começou a se encaixar de uma forma que nunca aconteceu antes. Suas ações como um monstro morto-vivo não faziam sentido, mas suas ações como rei eram perfeitamente razoáveis. Jirkniv deu uma palmada no rosto e balançou a cabeça. Eu estava realmente cego, não estava? Ele se perguntou. Acho que não posso ser culpado por isso, mas ainda assim, deveria ter sido óbvio, como agora em retrospectiva, sabendo o que sei agora, vendo o que vi que não vi antes. Um servo se aproximou e colocou uma pilha de relatórios em uma mesa diante do trono, e Jirkniv pegou um. Era um relatório de seus observadores no Reino Sagrado, com um documento anexado pelo embaixador. O relatório detalhou os resultados de uma expedição de 3 meses escoltando Tinamok por todo o país em uma grande expedição comercial para restabelecer os laços com as diferentes comunidades, estabelecer sistemas de produção e suas ações ao longo do caminho. Jirkniv não teria acreditado em uma palavra que leu, se não soubesse que eles eram pessoalmente apoiados pelo reino feiticeiro. Os enclaves da Justiça Negra estavam agora em todos os lugares como resultado de suas façanhas, e o grupo declarou abertamente que Ains era um deus. Como resultado, as tensões aumentaram no norte e no sul, sem nenhuma solução clara disponível para ninguém. O embaixador observou que Caspon ter entregado as tarefas de guarda da cidade para a Justiça Negra foi tão divisiva quanto eficaz. Os nobres e os paladinos se opuseram, mas o crime e a corrupção diminuíram, enquanto a metade sul do Reino Sagrado, que estava intimamente ligada aos templos dos 6 deuses tradicionais, estava exigindo que Caspon banisse a adoração de Ains e reduzisse seus suprimentos de socorro em retaliação. Sim, disse que houve colheitas fracas e minas entraram em colapso, mas essas desculpas eram mais finas do que o papel que elas foram escritas aos olhos políticos e experientes do sangrento imperador. Isso foi retaliação pura e simples. Jirkniv riu alto, assustando alguns de seus guardas. Ele chegou mais ou menos à mesma conclusão que a Justiça Negra já havia, até onde ele sabia o que era poder real, comparado ao que estava em qualquer mão humana. Aparentemente Neia foi nomeada Papa do culto de Ains, e as cartas que ela escreveu para seus seguidores, junto com as cartas de Ains e seus guardiões, estavam sendo combinadas em um único livro sagrado unificado. Jirkniv realmente não se perguntou se o momento deste evento, estando quase no mesmo dia em que os sacerdotes do Império Baharut enviaram uma convocação para um sínodo para resolver as questões teológicas trazidas pela ascensão do reino feiticeiro, foi coincidência ou não. Sem chance. Ele disse em voz alta para si mesmo: agora seus adoradores terão que ser representados ou correrão o risco de tumultos, muito menos arriscar ofender o próprio Ains. Qual deve ser a primeira e mais óbvia pista? Porque se os servos diretos dos 4 ou dos 6 têm que temer a ira deste, o que isso faz deles? Ele fechou os olhos e exalou profundamente. Os nobres do Reino do Sul eram tolos. É verdade que eles não sofreram nas mãos de Jaldabalt como o Reino do Norte, mas deveriam se lembrar de que também não foram eles que venceram a guerra. Se o objetivo deles era levar o reino à guerra civil ou empurrar o Norte ainda mais para as mãos do Reino Feiticeiro, eles estavam a caminho do sucesso. Estúpidos. Ele disse com desdém. Jirkniv deu uma risada sardônica para si mesmo e pegou o próximo pedaço de papel. Um relatório de seus observadores na Teocracia Slane, maravilhoso. Ele disse e começou a ler. A Teocracia Slane estava respondendo às reclamações dos nobres do Sul e do Norte sobre a falta de sacerdotes no Reino Sagrado, enviando seus próprios sacerdotes, secretamente, inquisidores para serem usados pelos nobres para erradicar a heresia quando eles se estabeleceram em vilas, cidades e aldeias. Jirkniv cerrou o punho em torno do relatório,
aqueles tolos, ele gritou e se levantou, antes de se conter e gesticular para que seus guardas assustados ficassem à vontade, e se recostando lentamente e forçando seu coração a parar de bater repentinamente rápido. Eles não sabem o que estão fazendo, como podem ser tão estúpidos? Ele pensou para si mesmo. Ele pensou sobre o relatório de como a justiça negra havia se comportado contra bandidos, demi-humanos e monstros. Ele imaginou os inquisidores cruéis, mas mimados, tentando prender até mesmo uma das equipes de combate de elite da Justiça Negra, por heresia, enquanto os seguidores de Ains estavam armados e blindados com equipamento de guerra diretamente do Rei Feiticeiro. E ele queria rir alto de novo. A única maneira de eles fazerem uma oração é se sua mente começou a correr enquanto ele imaginava como isso teria que ser feito. Não, não, não. Uma e outra vez girava em sua mente. A teocracia era composta de fanáticos religiosos, suas escrituras estavam no mesmo nível ou superavam a maioria das equipes adamantitas, e os paladinos do reino sagrado, embora em menor número, ainda eram uma força a ser reconhecida e consideravelmente melhor do que o soldado médio. Em sua mente, ele imaginou paladinos e as escrituras avançando a todo vapor em um dos santuários da Justiça Negra para levar Neia Baraja sob custódia, e seus veteranos de guerra equipados com equipamentos e uma vontade fanática de poder, prontos para recebê-los com um método de combate único. Ele não conseguia imaginar o resultado de tal luta, ou mesmo havendo apenas uma. Ele imaginou os devotos dos vários templos se dividindo sobre o assunto, com qualquer desvio da doutrina sendo tratado como heresia. Era como se ele pudesse ver um possível futuro se desenrolando, os soldados de Ains marchando para fora de Nazarick para defender seus seguidores, a teocracia Slane, com os olhos no céu e não prestando atenção no mundo ao seu redor. Ele viu as nações e os líderes no cenário mundial, como se visse dominós, um caindo no outro, até que todos caíssem e não pudessem se levantar novamente. Eu poderia estar tendo uma visão do futuro, ou estou apenas sendo paranoico, eu gostaria de saber. Ele disse para si mesmo enquanto pegava outro relatório, assim que o primeiro-ministro chegou com uma secretária. Os homens se curvaram, mas Jirkniv dispensou superficialmente para dispensar as copiosas saudações. Temos trabalho a fazer, venha ao meu escritório, devemos decidir o que escrever ao Rei Feiticeiro para buscar seu conselho e ajuda, porque se não entendemos, temo que as nações humanas simplesmente deixarão de existir. Pode ser que aconteça de qualquer maneira, mas se acontecer, não será porque o maldito imperador ficou sentado e não fez nada. Ele disse e caminhou vigorosamente em direção ao seu santuário interno, seguido com apreensão pelo primeiro-ministro e seu servo.